Olá, seja bem-vindo à nossa quarta aula da playlist Introdução à Adubação Nitrogenada. Você está gostando dos nossos vídeos? Está curtindo? Está achando interessante? Então deixe seu like, compartilhe, interaja com a gente e nos dê sugestões do que pode ser melhorado, o que pode ser adicionado, se tem algo que a gente não abordou, que vai ser bem interessante, porque assim a gente consegue criar um conteúdo mais adequado e mais adaptado ao público que nos acompanha, tá bom? Essa aula, então, o tema é o ciclo do nitrogênio. Então, o que nós veremos nesse vídeo? O que é o ciclo do nitrogênio, presença de nitrogênio na natureza, né, o nitrogênio na atmosfera, nitrogênio no solo, etapas do ciclo, e aí a gente vai separar em diferentes ciclos assim para ficar mais fácil de entender. Seria o ciclo natural e o ciclo com uso de fertilizantes. Na prática, todo esse ciclo ele ocorre, vamos dizer assim, simultaneamente. Nós separamos para que fique mais didático, mais fácil a compreensão. Começando, o que é o ciclo do nitrogênio? É um dos mais importantes ciclos biogeoquímicos da natureza. Garante a circulação do nitrogênio entre os seres vivos e o ambiente. E como o próprio nome diz, ele é um ciclo. Há uma circulação de nitrogênio em diversas formas, seja ali no solo, no ar, na água, entre os seres vivos, sejam animais, plantas, micro-organismos, e esse nitrogênio, por ser um ciclo, ele acaba voltando à sua forma natural. Por exemplo, o N2 ou o nitrogênio que voltou a ser N2, eventualmente ele volta a ser amônia. Enfim, ele é um processo que ocorre dessa forma. É essencial para a manutenção da vida no planeta e o entendimento dos processos envolvidos permite que a gente aproveite melhor o nitrogênio. Então, aquele agrônomo, aquele técnico ou agricultor que entende o ciclo do nitrogênio, com certeza vai ter mais domínio sobre a adubação nitrogenada e vai entender com mais clareza sobre as perdas de nitrogênio, por exemplo, as transformações que o nitrogênio ocorre, a velocidade das reações. Então, o ciclo do nitrogênio ele é bastante importante para quem quer dominar a adubação nitrogenada. E lembrando que, como o ciclo do nitrogênio ele é essencial para a vida na Terra, ele ocorre de forma natural, independente da nossa intervenção. E ele também ocorre na água. Então, no mar, nós temos ciclo do nitrogênio, nos rios, nos lagos, além do solo. Então, todo o ciclo que a gente vai ver aqui é voltado ao solo, mas lembrando que ele não se limita a isso. Começando pela presença de nitrogênio na natureza. O nitrogênio, né, N2, o gás nitrogênio, ele é o mais abundante na atmosfera da Terra. Ele representa em torno de 79% do ar que nós temos na nossa atmosfera. Ou seja, é quase 80% de todo o nosso ar é nitrogênio. A molécula de N2, né, é muito estável, portanto, poucos seres vivos conseguem assimilar essa molécula e utilizar ela para alguns dos seus processos. Então, por que essa molécula é tão estável? Ela tem tripla ligação covalente, então são ligações muito fortes e que é muito difícil de romper. Poucos seres vivos conseguem fazer a quebra desse N2. E o N2 é tão estável, tão inerte, que ele é utilizado, por exemplo, em pneus de aviões, que sofrem grandes variações de temperatura e que não pode sofrer muito efeito de dilatação ou que o aquecimento não seja um problema. Então, o N2, por exemplo, é muito utilizado nisso e também podemos citar um exemplo, eu diria assim, mais comum para todos, dentro de um pacote de salgadinho. Então, quando a gente abre um salgadinho, o ar que tem ali é nitrogênio. Por quê? Porque ele é inerte, ele não vai reagir, ele também não é tóxico, mas ele não vai permitir a proliferação, por exemplo, de micro-organismos, como seria o caso do oxigênio. No solo, existe nitrogênio em diversas formas, como a amônia, o amônio, nitrito, nitrato e na forma orgânica. E aí eu dou um pouco de destaque para a forma orgânica, né? Que é a maior parte do nitrogênio armazenado no solo está na forma orgânica. Então,
Um solo rico em matéria orgânica, ele tem, vamos dizer assim, uma grande armazenagem de nitrogênio. Só que essas moléculas orgânicas, elas têm origem em resíduos vegetais, animais ou micro-organismos, e a forma mais estável, que são as substâncias úmicas, são macromoleculares, ou seja, têm moléculas grandes e complexas, e são amorfas. Então é diferente de uma molécula de N2, que toda molécula de N2 é idêntica. Ou, por exemplo, um amônio, que é o NH4, todas as moléculas de amônio são idênticas. Então, quando eu falo da matéria orgânica, vamos supor, das substâncias úmicas, eu estou falando de moléculas gigantes que têm uma cadeia toda complexa. Então, eu não teria como mostrar uma molécula de uma substância úmica e dizer, não, o humus é assim, porque cada molécula de substância úmica, ela assume uma forma totalmente diferente. E aí, eventualmente, no solo, ela pode quebrar no meio e formar duas, ou ela pode ir gradativamente perdendo os pedacinhos e soltando algumas substâncias, que é o processo de mineralização, que a gente vai ver mais na frente. Então, quando a gente fala no nitrogênio orgânico, ele é um pouco mais complexo. E aqui a gente já vai falar das etapas do ciclo do nitrogênio. Lembrando que não existe um começo no ciclo do nitrogênio. Nós sempre começamos, para ficar mais simples o entendimento, pelo N2. Só que a gente poderia começar esse ciclo em qualquer ponto do processo. Mas aqui eu diria que fica um pouco mais intuitivo. Primeira etapa do ciclo, fixação. O que seria a fixação de nitrogênio? Aquele N2 inerte, ele passa a assumir, de alguma forma, por algum processo, uma forma reativa. Reativa ou assimilável, né, por seres vivos. A primeira forma de fixação que nós temos na natureza é a fixação por raios. O que significa isso? Vocês lembram que na primeira aula nós falamos que para transformar o N2 em amônia, eu preciso de alta pressão e alta temperatura. Ora, eu tenho ar repleto de moléculas de N2. Imaginem que um raio repentinamente ocorre, né? Vai haver uma descarga elétrica. No entorno daquele raio eu vou ter uma condição de alta temperatura e alta pressão que vai gerar amônia, que vai transformar aquele N2 em amônia, vai reagir com hidrogênio, água, e aí eu vou ter uma fixação de nitrogênio por raios. Em outras palavras, é um pouco estranho pensar dessa forma, mas uma tempestade de raios literalmente pode adubar o solo. Então, se eu tenho uma lavoura que sofreu uma tempestade de raios, ali pode ter ocorrido muita fixação de nitrogênio, apesar de que, se eu tiver cultura instalada ali, o meu prejuízo vai ser bem maior. Porém, na natureza, isso ocorre. Outra forma de fixação, e aí eu diria que o ser humano tem um controle maior sobre isso, é a fixação por bactérias, né? Existem bactérias que conseguem quebrar esse N2 e transformar em amônia. Elas conseguem utilizar esse N2. Não é objeto dessa aula, mas inclusive existem bactérias que vivem em simbiose, por exemplo, com leguminosas, que é o caso da soja, que elas fazem uma troca. Ela entrega nitrogênio para a soja, né, a partir do N2 que ela obteve da atmosfera. Em contrapartida, a soja fornece açúcar, fotoassimilados, que a soja consegue produzir. Então a soja produz um excedente de açúcar e a bactéria produz um excedente de nitrogênio assimilável e ocorre essa troca. Por quê? Porque a planta, por exemplo, a soja, ela não consegue pegar aquele N2 da atmosfera e utilizar. Então, uma vez assimilado o nitrogênio, assimilado não fixado, por exemplo, na forma de amônia, essa amônia ela pode se tornar amônio, né? Então, existem algumas reações que a gente vai detalhar mais para frente, só que o amônio também pode virar amônia. Então, no solo, principalmente dependendo do pH do solo e da presença de água e outros elementos, o amônio, ora, por exemplo, perde o nitrogênio, vira amônia, a amônia pode virar amônio. Então, essas duas transformações elas podem ocorrer o tempo todo. Outra coisa que acontece na natureza é a decomposição
da matéria orgânica, da matéria fresca, né? Vamos chamar assim. Que é, basicamente, eu tenho resíduos, por exemplo, animais ou vegetais, e aqui eu posso citar, pode ser dejetos de um animal, pode ser o próprio animal que morreu ali no solo. Eu posso ter plantas, uma planta inteira que caiu e que vai entrar em decomposição, ou mesmo uma árvore perdendo folhas. Isso tudo acaba colocando matéria fresca no solo, que a partir do efeito de micro-organismos vai ser estabilizado numa forma, por exemplo, de humus, né? Substâncias úmicas que são macromoleculares. Então, esse é o processo de decomposição, certo? Então, quando aquela matéria fresca vira a matéria orgânica, eu diria assim, estabilizada. E uma coisa muito, que eu diria assim, um exemplo interessante para a gente exercitar essa compreensão, que muita gente confunde a decomposição com a mineralização, que eu vou falar na sequência, é que a mineralização é a transformação, então, dessa matéria orgânica estabilizada, vamos supor, humus, em amônia, por exemplo. Pode ser amônio, pode ser nitrato, mas aqui, para não poluir o slide, a gente colocou direto para amônia. Então, nós temos decomposição, depois a mineralização, certo? A matéria fresca, vamos supor assim, os dejetos desse coelho, eles vão permanecer por pouco tempo no solo, a decomposição ela é relativamente rápida, porém a mineralização pode levar mais de uma década. Então, a matéria orgânica estabilizada, por exemplo, na forma de humus, ela pode ficar por mais de uma década no solo. Por isso que o solo é capaz de armazenar grandes quantidades de nitrogênio em forma de matéria orgânica. E para eu diferenciar esses dois processos, eu posso dizer que o processo de decomposição é quando aquela matéria fresca está apodrecendo. Então, se eu pegar um animal morto e colocar no solo, ele vai apodrecer, vai feder, né? Esse é o processo de decomposição. A matéria orgânica, já na forma de humus, já estabilizada, já decomposta, ela não fede. Então, essa matéria orgânica que eu tenho no solo, ela é o que dá aquele cheiro, por exemplo, de terra de mato, né? Quem já entrou no mato, por exemplo, que tem aquela terra bem preta e pega na mão, normalmente a terra preta rica em matéria orgânica, pega na mão e cheira, aquilo não está fedendo, não parece que é algo que está apodrecendo, né? Por quê? Porque esse processo já ocorreu anteriormente. Agora essa matéria orgânica, ela apenas vai mineralizar para formas mais simples. E aquilo que eu falei, vamos supor que eu tenha aquela molécula de matéria orgânica, né, macromolecular amorfa gigante, que aos poucos os micro-organismos vão mineralizando, eles vão tirando, vamos dizer assim, os pedacinhos, e aí eu vou ter amônia, bastante amônia, eu vou ter eventualmente amônio, eu vou ter nitrato, vou ter nitrito, que vai se separando daquela molécula maior, que vai cada vez mais perdendo tamanho. Depois eu tenho o processo de nitrificação, que tem dois subprocessos, tá? O processo de nitrificação nada mais é do que a transformação do amônio em nitrato, né? Só que esse processo ele não ocorre diretamente, ele ocorre em duas etapas. O primeiro é nitrosação, que é a transformação do amônio em nitrito, né? Que é o NO2. E aí depois o nitrito sofre nitração ou nitratação e se torna o nitrato, né? Normalmente o nitrogênio fica pouco tempo na forma de nitrito. Ele tende a ficar um pouco mais tempo na forma de amônio e na forma de nitrato, né? A forma de nitrato ali, ela é uma forma que fica, eu diria assim, por mais tempo, apesar de que eu posso perder esse nitrato de forma muito fácil se eu tiver uma chuva, por exemplo, tá? E aí entra o próximo ponto, que é a assimilação. O que seria assimilação? É basicamente a planta, através das suas raízes, tirar esse nitrogênio do solo, levar para a parte aérea e utilizar, né? Utilizar na sua nutrição. Então, a planta absorve nitrogênio em quais formas? Amônio e nitrato. Então, a planta não vai absorver, por exemplo, a matéria orgânica. Ou seja, quem já fez adubação orgânica ou, enfim,
no próprio canteirinho em casa, ou coloca nas flores, eu coloquei esterco na flor e a planta reagiu, ficou mais saudável. Na verdade, aquela planta ela não absorveu o esterco, não absorveu a matéria orgânica, ela só vai absorver o amônio e o nitrato após essas transformações. Então, para a planta, pouco importa se a fonte de nitrogênio ela foi obtida na indústria, né? Por exemplo, sintético, ou se eu utilizei uma fonte mais natural, por exemplo, uma fonte orgânica. Por quê? Porque ela vai absorver exatamente nas mesmas formas. Então, minha planta vai puxar parte desse nitrogênio, vai se nutrir, e aí eu tenho um problema que pode ocorrer, que é a lixiviação. Então, esse nitrato, ele é muito móvel no solo, ele não se liga ao solo facilmente, e ele vai acompanhar o fluxo da água. Ou seja, se eu tiver fluxo da água descendente, a água vai levar esse nitrato. Então, o ideal é que as minhas plantas tenham um sistema radicular forte, tenham demanda por nitrogênio e que elas consigam tirar esse nitrogênio do solo o mais rápido possível. Lembrando que as plantas absorvem mais nitrato do que amônio. Tá? Então, a maior parte do nitrogênio que as plantas absorvem é na forma de nitrato. E as plantas têm que absorver esse nitrato o mais rápido possível, senão ele se perde. Se ele não se perde por lixiviação, que é, por exemplo, descer para o lençol freático, ele pode ser perdido por desnitrificação. E observem que aqui nós fechamos o nosso ciclo e tudo isso recomeça. A desnitrificação ela pode ser o nitrato que acabou virando o próprio N2, né, que é o gás inerte, o gás nitrogênio, ou pode, por exemplo, virar N2O, que é o óxido nitroso. Esse óxido nitroso é um problema bastante sério quando o assunto é mudanças climáticas, tá? Porque ele tem um efeito 280 vezes mais nocivo para a camada de ozônio do que o próprio CO2. E ele permanece nessa forma por mais de 100 anos. Então, o óxido nitroso ele tem uma persistência muito grande na atmosfera. Então, ele leva mais de 100 anos para sair dessa forma. Então, isso significa o quê? Que a gente precisa ver o ciclo do nitrogênio, já imaginando a nossa adubação, de forma que eu não tenha, por exemplo, grandes acúmulos de nitrato num curto espaço de tempo. Por quê? Porque as minhas plantas precisam de tempo para absorver esse nitrato. Se elas não absorvem, esse nitrato é perdido, seja por lixiviação ou por desnitrificação. Bom, esse seria um ciclo do nitrogênio natural. Supondo que o ser humano não tivesse nenhuma intervenção aqui, não existisse o ser humano com a sua agricultura, enfim, o ciclo do nitrogênio aconteceria exatamente dessa forma, né? E como o próprio nome diz, ele é cíclico. A gente começou por aqui, mas ele volta e aí tudo se repete. Agora nós vamos adicionar uma parte mais artificial no ciclo do nitrogênio. Como que fica o ciclo do nitrogênio quando nós utilizamos fertilizantes nitrogenados? Então, começando, o nitrogênio fornecido por fertilizantes também entra no ciclo. Tá? Isso é o primeiro ponto. Ele vai entrar em algum momento no ciclo. A forma do nitrogênio aplicado vai alterar a etapa na qual o nutriente entra no ciclo. Então, isso que eu quero mostrar para vocês. Então, agora o que a gente vai observar é, dependendo do tipo de fertilizante que a gente adiciona, aonde que ele entra no ciclo e de que maneira ele modifica o ciclo do nitrogênio. Começando por fertilizantes orgânicos, que são os fertilizantes, eu diria assim, até mais conhecidos popularmente, né, mais comuns, né, mas que não são utilizados em larga escala. Eles podem ter origem em dejetos de animais domésticos, por exemplo, vaca, porco, frango, peru, né? Por exemplo, frango e peru são alguns dos animais que têm os dejetos mais ricos em nitrogênio. Pode ter origem no lixo orgânico, por exemplo, quem já viu tem uma composteira. Isso é uma forma de transformar os nossos resíduos orgânicos em fertilizante. Pode ser lodo de esgoto. Então tem muitos países que tratam o lodo de esgoto para que ele vire fertilizante. Tá? Então tem várias formas de obter os fertilizantes orgânicos.
A forma desses fertilizantes podem ser resíduos frescos, ou seja, vamos supor o esterco do animal que saiu diretamente da fonte e foi jogado no solo, apesar disso não ser tão usual assim, esse resíduo ser fresco, digamos assim, recém-tirado, né? Normalmente ele não é aplicado logo na sequência, mas ele pode estar ainda na forma de esterco, por exemplo. Ele pode estar na forma de humus. Só que aqui, claro, eu estou falando de um resíduo bem mais caro, que já passou pelo processo de decomposição, e muitos de vocês conhecem, por exemplo, tem o humus de minhoca, né? Que na verdade é onde o resíduo passa por um processo que as minhocas, vamos dizer assim, transformam aquele resíduo em humus, que já tem aquela característica de não ser um material que fede, como eu falei anteriormente. Então, o humus de minhoca, ele já tem aquele cheiro de terra. Outra coisa bastante importante da gente citar é a relação CN, tá? Relação CN do resíduo. Por quê? Porque resíduos com baixa relação CN liberam nitrogênio na decomposição. O que é a relação CN? Então, a relação CN nada mais é do que a proporção entre carbono e nitrogênio que um determinado resíduo tem. Eu acho que é mais fácil até a gente falar de plantas aqui. Por exemplo, resíduos de plantas. Existem plantas que têm relação CN de 20:1, tem plantas que têm relação CN de 15:1, existem plantas com relação CN 40:1, 50:1. Plantas que eu falo, os resíduos da planta, por exemplo, a palha, né, a palhada da planta. E o que significa isso? Quando eu digo que uma determinada planta, vamos supor o milho, né, os resíduos do milho têm relação CN 40:1, significa que para cada quilo de carbono, ou melhor, para cada quilo de nitrogênio que eu tenho naquela palhada, eu tenho 40 quilos de carbono. Então, essa é a proporção. Os resíduos da soja, próximos ali a 18:1. Isso significa o quê? Que no resíduo da soja, para cada 1 kg de nitrogênio que eu tenho nesse resíduo, eu tenho 18 quilos de carbono, tá? Por que isso é importante? Porque durante o processo de decomposição, os micro-organismos que fazem essa tarefa, eles se alimentam também de nitrogênio. É como se fosse, eu diria assim, um combustível para que a decomposição ocorra e aquela matéria orgânica seja estabilizada. E o que vai acontecer? Quando um resíduo tem uma baixa relação CN, por exemplo, 20:1, que também não é tão baixa, ou 18:1, 15:1, tem resíduos com 12:1, que aí eu posso considerar uma relação CN bastante baixa. Durante a decomposição vai sobrar nitrogênio. Os micro-organismos têm nitrogênio suficiente naquele resíduo para fazer essa decomposição, certo? Né, para decompor ali o carbono, e ainda sobra nitrogênio. Então, no momento que ocorre essa decomposição, além de eu gerar matéria orgânica estabilizada, eu ainda vou liberar no solo, ou melhor, os micro-organismos vão liberar no solo um excedente de nitrogênio, certo? Por isso que resíduos com baixa relação CN liberam nitrogênio na decomposição, vamos dizer assim, quase que imediatamente. Vamos, dando um exemplo, uma planta de cobertura muito utilizada que tem baixa relação CN, que é a ervilhaca, certo? É uma planta que rapidamente ela se decompõe. Então ela se decompõe muito rápido, a relação CN é baixa. Isso significa que uma vez que aquela planta foi manejada, por exemplo, foi passado um rolo faca e aquela planta se decompõe, é questão de algumas semanas e ela já vai estar entregando nitrogênio em grandes quantidades. Por quê? Porque ali tinha mais nitrogênio do que o necessário para decompor aquela matéria fresca. Quando eu tenho uma relação CN alta, então eu tenho um consumo de nitrogênio do solo durante a decomposição. E aí eu posso citar como exemplo a palha do milho, ou de outras gramíneas, como o exemplo do trigo, o centeio, milheto, gramíneas no geral, tem relação CN alta. E o que vai acontecer aqui?
não tem naquela matéria fresca nitrogênio suficiente para alimentar os micro-organismos e para que eles sejam capazes de decompor todo aquele carbono, toda aquela matéria fresca. Então, o que vai acontecer? Esses micro-organismos vão pegar nitrogênio que estava disponível no solo para fazer essa decomposição. Esse é um processo que eu chamo de imobilização de nitrogênio, certo? Que é quando durante a decomposição os micro-organismos tiram nitrogênio do solo para fazer esse processo. Por que eu estou dizendo imobilização e não é perda de nitrogênio? Porque esse nitrogênio não sai do sistema, certo? Eu não estou perdendo esse nitrogênio. Na verdade, eu só estou temporariamente tornando ele indisponível às plantas. Porque no momento em que eu tenho uma palha de alta relação CN sofrendo decomposição, em que eu preciso tirar nitrogênio do solo para que essa decomposição ocorra, momentaneamente, temporariamente, aquele nitrogênio que foi tirado do solo ali, ele não vai estar disponível, porém, vai contribuir para a formação de matéria orgânica do solo. Então, isso é muito importante. Normalmente, essas plantas com alta relação CN, apesar de elas terem um consumo de nitrogênio no momento da decomposição, no longo prazo, elas contribuem muito com a matéria orgânica do solo. Por quê? Porque elas têm mais carbono. Já aquelas plantas que se decompõem rápido, que têm a relação CN mais baixa, elas liberam nitrogênio no curto prazo, só que elas não conseguem contribuir muito com o aumento do teor de matéria orgânica do solo no longo prazo. Então, aí é uma questão de relação custo-benefício. A gente ganha de um lado, perde do outro, certo? E aqui agora falando do ciclo do nitrogênio no momento que eu adiciono um resíduo, né? um fertilizante orgânico. Aqui vamos supor que seja esterco, não importa de qual animal ou algum resíduo vegetal. Adicionei esse fertilizante orgânico no solo, ele vai passar pelo processo de decomposição. Vamos supor que esse resíduo tenha baixa relação CN, tá? Eu acho que fica melhor para exemplificar. Parte do nitrogênio contido ali, parte desse nitrogênio já vai ser convertido para uma forma reativa assimilável. Enfim, nesse caso eu coloquei o amônio como exemplo. Desculpa, a amônia como exemplo. Outra parte vai virar matéria orgânica estabilizada, por exemplo, o humus, certo? Se eu tivesse um resíduo de alta relação CN, na verdade, essa parte aqui do processo ela seria invertida. Eu teria um resíduo, os micro-organismos consumindo esse nitrogênio, certo? Porém, aqui vocês já podem observar alguma familiaridade com aquele outro ciclo que a gente adicionou anteriormente, que a gente mostrou antes, o ciclo natural. Adicionei o resíduo, uma parte do nitrogênio é liberada ali no curto prazo, já em formas reativas, e outra parte vira matéria orgânica do solo. Essa matéria orgânica do solo, por exemplo, na forma de humus estabilizado, eu posso, ou melhor, ela pode passar pelo processo de mineralização, que é ser transformada, por exemplo, na amônia. Assim como no outro processo natural, a amônia e o amônio, eles podem ser convertido no outro, né? Mas vamos supor aqui a amônia é convertida em amônio. A partir daí o meu ciclo é idêntico àquele ciclo natural. O amônio pode ser absorvido pela planta ou pode sofrer nitrificação. O nitrato, ele pode ser absorvido pela planta ou ele pode ser perdido por lixiviação, pode sofrer desnitrificação e assim por diante. Então observem que esse ciclo ele acaba não mudando muito, né, em relação àquele ciclo natural. Óbvio que nós tiramos algumas coisas aqui, a fixação por raios, por bactérias, enfim. Mas isso apenas para fins de simplificação. Agora pensando em fertilizantes sintéticos, a exemplo da ureia. Como que a ureia entra no ciclo do nitrogênio? A origem dela é fertilizante produzido industrialmente. A forma, granulado. Eu posso ter ureia também diluída em água, né? Então posso ter granulado diluído em água, pode ser em pó. Só que eu diria assim,
95% dos casos a ureia vai estar na forma granulada, né? Em bolinhas brancas semelhantes à bolinha de isopor. A ureia sofre hidrólise no solo, tá? Isso é uma coisa muito importante, que a ureia vai sofrer hidrólise, que vai depender da água e da enzima urease que tem presente no solo, tá? Falando um pouquinho da enzima urease, então ela está presente no solo, solos mais ativos biologicamente vão ter mais urease, a urease é produzida por planta, produzida por micro-organismos, então para eu quebrar essa molécula de ureia, eu preciso de água e urease, certo? E é óbvio que a temperatura vai ter uma influência aí também. Se eu tiver, por exemplo, temperaturas muito baixas, todas essas reações elas vão ser mais lentas. Então eu adicionei aqui a nossa molécula de ureia no solo, certo? Uma molécula, um grânulo, aqui dá uma representação tanto faz, né? Mas de qualquer forma adicionei a molécula no solo, a molécula de ureia. Lembrando que as plantas não absorvem ureia, certo? Elas não são capazes de assimilar ureia. E uma vez que eu adicionei a ureia no solo, ela entrou em contato com a água, entrou em contato com a enzima urease, ela vai sofrer a hidrólise. Uma vez sofrida a hidrólise, aquela ureia vai gerar amônio, NH4, ou amônia, NH3. Lembrando que a amônia sofre volatilização, certo? Eu perco essa amônia na forma gasosa. A gente vai entrar em mais detalhes sobre como que ocorrem essas perdas, certo? Só que eu já adianto para vocês. Boa parte disso aqui vai depender, por exemplo, do pH do solo ou da quantidade de nitrogênio que se aplicou no mesmo momento. Porque em pHs mais ácidos, eu vou ter maior formação de amônio. Em pH mais alcalino ou básico, eu vou ter maior formação de amônia. Isso está diretamente ligado à disponibilidade de hidrogênio do solo. A gente sabe que quanto mais hidrogênio disponível, livre, eu tenho um solo mais ácido. Então, quando o solo está básico, eu tenho pouco hidrogênio disponível, eu vou ter uma maior formação de amônia, certo? Então, lembrando, a ureia, então, ela tem essa característica de que quando sofre a hidrólise, ela pode virar amônio ou amônia. Se transformada em amônia em maiores proporções, eu vou ter maiores perdas por volatilização. E aí o meu ciclo é aquele mesmo. O amônio e a amônia, um pode ficar sendo convertido no outro, dependendo do pH do solo, da presença de água, da presença de hidroxila, entre outras coisas, essa transformação pode seguir ocorrendo. O amônio pode ser absorvido pela planta, ou ele pode sofrer nitrificação, que o nitrato pode ser absorvido pela planta, pode ser lixiviado, ou então passar pelo processo de desnitrificação. E aqui eu vou dar mais um exemplo de quando nós utilizamos nitrato de amônio. É bem interessante a gente pensar nisso, tá? Porque o nitrato de amônio, ele não é a mesma coisa que eu adicionar ureia. Lembrando, né, que a ureia, ela não é assimilável pelas plantas, ela vai virar amônio ou amônia, né? Mas quando a gente pensa em adubação nitrogenada, nós queremos que a ureia preferencialmente se torne amônio, daí o amônio vira nitrato, etc, etc, etc. No caso do nitrato é diferente. Qual é a origem dele? Fertilizante produzido industrialmente, certo? A mesma coisa que a ureia, só que ele tem um processo um pouco mais custoso. A forma é granulado e aqui eu já tenho uma representação. Adicionei o meu nitrato de amônio no solo. Vocês podem observar que eu tenho NH4 e NO3. Eu posso observar claramente ali que eu tenho o amônio e o nitrato na mesma molécula. E lembrem-se que o nitrato tem carga negativa, o amônio tem carga positiva. Eu junto as duas coisas. Uma vez adicionado no solo, vai haver a quebra desse nitrato de amônio em amônio e nitrato, certo? Então já adicionei nitrogênio nessas duas formas e é meio a meio. 50% do amônio, ou melhor, 50% do nitrogênio contido nesse fertilizante está na forma de amônio e 50% está na forma de nitrato, certo? Então,
vou separar ali em partes iguais. E a partir daí eu tenho aquele mesmo ciclo. O meu amônio pode virar amônia, dependendo principalmente do pH do solo e ser volatilizado, pode ser assimilado pela planta, pode sofrer nitrificação e virar nitrato, e esse nitrato pode ser absorvido pela planta. Só que lembrem-se, metade do nitrogênio presente no meu fertilizante nitrato e amônio já estava na forma de nitrato, que é uma das formas onde a gente tem maior risco de perdas, principalmente por desnitrificação e lixiviação. Então observem que eu já adicionei nitrogênio em 2 etapas do meu ciclo natural. Eu adicionei na forma de amônio e eu adicionei vamos dizer assim, numa etapa um pouco mais adiante, que é na forma de nitrato. E vocês lembram que o excesso de nitrato, num pequeno período de tempo, pode levar a maiores perdas. Então, mais na frente a gente vai falar na aula de perdas de nitrogênio sobre quais são as estratégias ao se utilizar nitrato de amônio, quais são as vantagens, porque falando assim parece que só tem desvantagem, né? Só que eu já adianto que é um dos fertilizantes que menos se perde por volatilização, só que nós precisamos ser cautelosos. Por quê? Porque nós já colocamos nitrogênio no solo numa forma que tem muito potencial de perda, principalmente por lixiviação e desnitrificação. Então, eu devo lembrar que quando eu adiciono nitrogênio na forma de nitrato, eu preciso ter alta demanda por parte das plantas, para que essas plantas rapidamente absorvam esse fertilizante e eu não tenha grandes perdas. Então, essa foi a nossa aula sobre ciclo do nitrogênio. Eu espero que tenha ficado claro, espero que tenha tirado suas dúvidas. Deixe um like se gostou da aula, compartilhe aí com os amigos, com os colegas e também deixe suas sugestões, deixe suas dúvidas e a gente se vê então na próxima aula.